Glória a Deus, glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco lá em Juízes. Juízes é aí depois de Josué, são os livros históricos, né? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias e Esther. E nós vamos ficar em Juízes, amém? Todo encontrar, Juízes capítulo 6, versículo de número 1, aonde nós vamos extrair a nossa ministração nessa palavra que diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor nos deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punha-se contra eles em campo, e destruía a novidade da terra até chegar Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, porque subia com seus gados e tendas, e vinha como os gafanhotos, em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entrava na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, se nós lemos anteriores, os versículos que nós lemos, nós vamos ver que o mal que eles fez, que parecia mal aos olhos do Senhor, são os deuses dos amorreus que eles adoravam, Baal, Zebub e outros deuses deles, como também outros reis da época, que aqui não se trata de rei, aqui era julgado por juízes. O julgamento, quem fazia o juízo, que fazia o julgamento, então via que Israel, eles tinham distanciado de Deus, eles tinham abandonado o Deus Criador desse imenso céu e dessa imensa terra. Eles não faziam mais casos de Deus. Então é onde o inimigo vinha contra eles e roubava tudo que eles plantavam. Roubava tudo. Então, quando o inimigo, presta atenção que Deus, o Espírito Santo quer falar conosco. Quando nós demos lugar ao inimigo na nossa vida, irmão, tudo empobrece na nossa vida. Nós perdemos a prosperidade, nós perdemos a saúde, nós perdemos a alegria. Então nós perdemos tudo na nossa vida quando nós damos lugar ao inimigo. Então os medianitas vinham e roubavam. Mas Deus, irmão, Deus tem o povo dele escolhido. Deus não quer que o povo dele fica perecendo. Eu digo assim, tudo passa, mas a palavra de Deus, a promessa de Deus, ela permanece na nossa vida. Não é verdade?
O sol hoje teve sol, o sol hoje veio, já foi embora, vem à noite, amanhã o sol torna a voltar de novo, e as coisas continuam no seu devido lugar. Então assim acontece com as coisas. Já toda a vida teve fome na face da terra. Toda a vida teve. Toda a vida teve, vamos dizer assim, igual esse Covid, epidemia ou pandemia, todo dia, toda a vida teve isso na face da terra. E enquanto existir terra, enquanto existir ser humano, não vai parar de ter isso. Acaba uma, vem outra coisa. E nós precisamos, por isso que nós precisamos. Nós precisamos o quê? Estar alinhado às coisas de Deus na nossa vida. Porque quando vier determinadas coisas, igreja, nós estamos preparados para suportar. Senão, quando as coisas chegar, ela nos atinge. E ela vem para derrubar. Ela vem para derrubar. Então Deus mostrou, viu no homem, como vê em você, mulher também, uma válvula de escape para o povo de Israel. E até hoje não é diferente disso, igreja, não é diferente disso. Deus vê em nós pessoas que podem ajudar outras pessoas. É igual eu estou aqui, você aceita água, desculpa que eu fui até sem educação, não ofereci vocês aceitam água. É pensar que o outro pode ter sede. Pensar que o outro pode ter sede. E às vezes não é só de água, ter sede de Deus. De ouvir a palavra de Deus. Precisamos a cada dia, irmão, nós nunca sabemos nada. Nós precisamos cada dia na nossa vida aprender e colocar na posição de Deus para Ele usar na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser e da maneira que Ele quiser. Porque não é nós que escolhemos, quem escolhe é Deus. Não é nós que vamos escolher. Mas eu quero é assim. Não. Às vezes nós podemos usar a nossa emoção. Às vezes a emoção pode falar mais alto de que o Espírito. E a gente fazer as coisas de nós mesmos e desagradar o Criador, o Senhor da nossa vida. Desagradar aquele que morreu por cada um de nós. Mas Deus tem um plano na nossa vida, na vida de cada um. O 6:11 de Juízes diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Orfa, que pertence a Joás, abizeítas. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse o Senhor, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele está falando comigo, Ele está falando com você. O Senhor é contigo. Não adianta que você não atemorize o que você está passando. Que o Senhor é contigo. Nós não estamos só nessa jornada. O Senhor é conosco, irmãos. Ele é que é o nosso general, Ele é que peleja por nós. Então Ele fala assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: isso pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer ser humano. Mas Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Não é isso não, irmão. O Senhor não desampara ninguém, não. Ele às vezes permite, sim. Ele às vezes permite, sim, que aconteça coisas na nossa vida. Por que Deus permitiu?
Porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Se nós procurar agir de acordo com a palavra de Deus, Deus vai agradar de nós, irmãos. Ele nem vai permitir que o inimigo chegue perto de nós. Ele pode chegar ao nosso derredor, mas ao nosso redor está o anjo do Senhor. Ao nosso derredor está o fogo santo, o fogo que queima, o fogo que Deus é fogo consumidor, que vai nos livrar. Mas às vezes, irmãos, o pecado nas nossas vidas, ele é uma fita isolante. Ele faz um isolamento de nós e Deus. Então a nossa oração não consegue chegar a Deus. Impede que chegue a Deus. Às vezes a gente acha que Deus desamparou nós. Jamais Deus vai fazer isso, irmão. Jamais Deus vai fazer isso. Ele é um Deus de amor. Ele é um Pai que cuida de nós, que nos ama tanto. Ama tanto a ponto de dar o seu filho para morrer na cruz por cada um de nós. Na cruz, aonde nós deveríamos ter sido crucificados. Lá naquela cruz, ele deu o seu filho, ele abriu mão do seu filho. Quem teria coragem de fazer isso hoje? Então Deus nos ama, Deus não desampara ninguém. Agora, as consequências da desobediência vêm. As consequências vêm. E muita gente fala assim, o castigo vem né, capaz de sarar que vem até de Alfa Romeo hoje. Antigamente o castigo vem a cavalo, mas a vez demora, irmãos. A vez que demora a chegar, mas ele vem. Mas não é castigo de Deus não, tá, irmãos? Porque Deus não castiga ninguém. Deus disciplina, igual Davi disse com Deus, o teu cajado e a tua vara me consolam. Às vezes Deus disciplina com a palavra dele para nós. Às vezes nós achamos que Deus está tão ruim conosco, que Deus já desamparou a gente. E não é isso. A gente pensa errado. Às vezes a gente não busca o Espírito Santo para ter discernimento das coisas espiritual. Aí nós queremos resolver com as coisas carnal, e as coisas carnal não resolvem coisa espiritual. Nós temos que prestar atenção que Deus fala conosco e guardar, como diz o salmista, escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas hoje, infelizmente, irmão, tem muitos que não querem saber disso, não. Tem muitos que não querem saber de obedecer, não, irmão. A obediência quebra a maldição. Agora, se a pessoa não obedecer, ele vai continuar amaldiçoado. Nunca ele vai conseguir, irmão, uma melhora na vida dele. Ele fica parado igual poste. Igual poste. Nunca vai conseguir. Porque anda em desobediência a Deus. Aí acontece isso aqui. Isso aqui é muito sério, sabe por quê, irmãos? Nós vemos aqui, à frente aí, Ruth. Nós vemos numa época que Israel era julgado pelo juiz. Não tinha esse que nós falamos aqui, Gideão, era um juiz de Israel. Era Gideão, era Jefté, era Débora, era Otiniel, era Eudes. Eram os juízes que julgavam Israel daquela época. Aí o que nós vemos aqui? A consequência, um abismo chama o outro abismo. A consequência desse casal aqui, a consequência desse casal, Ruth capítulo 1. Nós vamos ler aqui, Ruth capítulo 1. Glória a Deus por isso. Diz assim, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam Israel, houve o quê? Uma fome na terra.
Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Eu vou parar aqui um pouco, no 2. Por causa daquilo lá do passado, por causa daquele pecado, aquela desobediência lá do passado. Agora esse homem sai de Belém de Judá. Quem sabe o que significa Belém de Judá? Levanta a mão aí. A irmã sabe, né? Irmã sabe. Será que é só a irmã que sabe? Belém de Judá, o que significa? Quem sabe pode levantar a mão, irmãos. Eu quero ver nada menos, eu quero ver aqui ao menos umas 8 pessoas levantar a mão. Eu não vou falar antes que essas 8 pessoas levantem a mão. Não é possível, irmão. Não é possível. Não é possível. Tem que ter escola bíblica dominical. Belém Judá significa casa de pão. Jesus Cristo, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Significa casa de pão. Por que significa casa de pão e eles foram peregrinar em outra terra? Cair na mão de pessoas inimigas. Por quê, irmãos? Porque desobediência. Porque desobediência. Maldição sem causa não cumpre. Maldição sem causa não cumpre não, irmãos. Se acontece algo na nossa vida, a palavra diz assim: não dê lugar ao diabo. Se acontece alguma coisa de mal na nossa vida, tem legalidade. O mal não vem assim, as coisas não vêm assim não. Isso aqui aconteceu com este casal aqui. Não, casal e essa família. Deixar a casa de pão, porque houve fome naquele lugar, porque desobedeceram a Deus, porque foram adorar a Deus que nada pode fazer por eles. Agora eles estão passando fome. Eles fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Será, irmãos, que nós não estamos fazendo, não? O que parece mal aos olhos do Senhor? Às vezes nós estamos falando do nosso irmão por detrás, está parecendo mal aos olhos do Senhor. Porque o Senhor sonda o coração. Porque os outros olham em nós e aparência, mas Deus está olhando o coração, está sondando o coração. Será que tem alguém falando mal? E está parecendo mal aos olhos do Senhor, está falando mal do seu irmão, mas está parecendo mal aos olhos do Senhor? Porque Zacarias capítulo 4, versículo 10, sabe que os 7 olhos do Senhor passarão por toda a terra. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, vamos ficar aqui. Senão não vai dar tempo de nós, pelo menos a metade aqui. É o 2 agora. A peregrinar no campo de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque. E o de sua mulher, Noemi. E os de seus 2 filhos, Marlon e Quilom. Agora nós podemos continuar. Efrateu, de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu, presta atenção, irmão, a desobediência, o que dá? Sair da casa de Deus. Aí vai falar assim, vai comer pão, não tinha pão? Vai comer pão que o diabo amassou. Não quis ficar na casa de Deus? Não quis ficar na casa de pão? Mas está muito duro, pastor. Mas a palavra de Deus é dura mesmo. O remédio, o antibiótico forte, é que sara a infecção. Se você está com infecção, a garganta está doendo, você vai tomar água com açúcar?
De jeito nenhum. E a palavra de Deus, ela não é água com açúcar. Ela não é água com açúcar. Ela é para curar mesmo as feridas, para curar mesmo as enfermidades. Aí fala assim, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Quase 10 anos que ela ficou lá no Moabitas. Sabe o que é Moabitas, igreja? Moabitas era o maior inimigo do povo de Israel. O maior inimigo do povo de Israel eram os Moabitas. Por quê? Da onde eles veio? Da onde os Moabitas veio? Eles veio lá, eles nasceram lá em Sodoma e Gomorra. Eles nasceram em Sodoma e Gomorra. Lá é que a nação dos Moabitas começaram a expandir. Sabe por quê, irmãos? Porque foi destruída toda a Sodoma e Gomorra. Destruída toda a Sodoma e Gomorra. E ficou, todo mundo sabe dessa história, que a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Aí ficou ele e 2 filhas. Aí da primeira, aí eles foram lá para uma caverna, lá numa montanha. Eu não sei, irmão, parece que as coisas ruins parecem em qualquer lugar da vida da pessoa. Eles estavam lá na montanha, e lá Deus vinho, embriagou seu pai. A mais velha, primogênita, deitou com seu pai, presta atenção, deitou com seu pai, nasceu um filho, e chamaram Moabe, a descendência dos Moabitas. Depois nós vamos ler aqui, você vai ver a descendência do Moabita. Aí a mais velha falou com a mais nova, faça isso também, faça isso também, nós temos que deixar descendência, deixar uma descendência que não vale nada neste mundo, irmãos. Prefiro não ter descendência. É verdade, prefiro não ter descendência. Igual essa família. Aí ela induziu, a primogênita induziu a mais nova, aí fazia a mesma coisa. E lá se foi. Aí a mais nova também deitou com o próprio pai. Esse pecado, irmão, é pecado de poligamia. Então é um pecado de incenso. Então isso é pecado gravíssimo para Deus. É quando o irmão às vezes deita com a própria irmã, ou o pai com as filhas. Isso aí é pecado grande. Aí nasceu a descendência dos Moabitas e dos Amonitas. Porque a mais nova é dos Amonitas, veio a descendência dos Amonitas, os filhos que ela tiveram. E a mais velha veio a descendência dos Moabitas. Então são pragas, tá, irmãos? Aonde esse pessoal foi parar, irmãos? Sair da casa de pão, sair do lugar que tinha comida, porque está falando fome. Está falando fome. Mas ninguém morreu lá de fome. A Bíblia não fala que alguém lá morreu de fome. Eles também, se eles tivessem continuado lá, irmãos, Deus dava a ele igual o Pai Nosso. Dai nós o pão nosso de cada dia. Deus ia dar a eles, cada dia Deus ia preparar para eles o pão. Mas não, eles escolheram. Eles aproveitaram que estava julgando Israel. O juiz estava julgando o cara de pecado que Israel estava cometendo. Então agora começa o resultado das coisas ruins. Aí já perdeu a esposa, Noemi já perdeu o marido, já perdeu os 2 filhos, casaram primeiro com Orfa e Ruth. Eu não sei se a igreja sabe, a Bíblia tem coisa, irmão, que parece casual na Bíblia, mas não é não. É por Deus mesmo. A Bíblia só tem 2 livros de mulher. Ruth e Esther.
Esther, o livro de Esther, não fala em Deus ou Senhor, Jeová, em lugar nenhum no livro de Esther. Você pode ler que você não vai ver falar em Deus, você não vai ver falar em Jeová, você não vai ver falar em Senhor, você não vai ver falar nada, o de Esther. Mas o de Ruth aqui não, o de Ruth fala. O de Ruth, Ruth, para você ter uma ideia, a Ruth era uma mulher sensível. Era uma mulher sensível, apesar de moabita, era uma mulher que ela tinha senso espiritual na vida dela. Apesar de ela vir de uma descendência ruim, porque eles eram proibidos até, sabe o quê? Entrar na congregação de Deus, irmãos. Chegasse uma moabita ali, um moabita, eu sou moabita, então você não pode entrar não. Você sabia disso? Então você não pode entrar não. Por quê? Por causa da descendência, por causa da atitude deles. Aonde nós vamos ver isso? Mas primeiro nós vamos aqui em Ruth 1,15. A descendência, a atitude de Ruth. Começa assim. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo, depois que o filho dela morreu, Mahlon e Quilom morreu, ao seu povo e os seus deuses, está vendo, irmãos? E os seus deuses, volta tu também, após tua cunhada, vai também junto com ela. Aí ela responde assim, sabe, irmão? Disse, porém, Ruth: não me insiste para que abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu for, vai prestando atenção, irmãos, como Deus trabalha. Onde é que tu fores, eu irei, e onde é que pousarem, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Está entendendo, irmão? Que atitude bonita, que coisa bonita. Diz que feliz era Adão que não teve sogra. Tem gente que fala, irmãos. Feliz é Adão que não teve sogra. Tem gente que fala, irmão, ó que amor pela sogra dela. Você que às vezes está aí, estou brincando, tá, irmão? Estou brincando, tem muita gente aí vai assistir depois, né, nas redes sociais aí, pelo amor de Deus, depois vai me bater aí. Você que não gosta da sua sogra que é casada, aprende com Ruth, tá, irmão? Aprende com Ruth. Fala com a sua sogra: onde é que você for, eu vou. Aonde você pousar, eu pousarei. Se ela é lá macumbeira ou qualquer coisa, fala assim: o seu Deus agora é meu Deus. Coisa bonita, né, irmãos? Coisa bonita na vida da coisa. A Bíblia é maravilhosa, né? Maravilhosa para ensinar a gente os mandamentos, os juízos de Deus. Eu fico apaixonado, sabe? Eu sou apaixonado com a palavra de Deus. Sou apaixonado mesmo. Porque ela sabia, né, irmão? Ela sabia, por dentro dela assim, ela sabia que Deus tinha algo grande. Bom, o comentário, igreja, ele corre. Assim, eu sei de lá, mas era a mulher de Deus. Esse é um povo de Deus, é assim que a Ruth pensou, irmãos. A minha sogra não é pessoa ruim, não. Ela veio de lá, mas o ruim é nós. Ela deve ter pensado assim: eu vou com ela para lá. E Deus, irmão, Deus é tremendo. Não vai dar para nós esclarecer aqui, mas eles eram proibidos, que Deuteronômio 23.
Deuteronômio 23, ele não podia entrar na congregação, agora é a volta para Belém de Judá. Glória a Deus. Deuteronômio 23, 3, 4 e 5. Deixa eu ver aqui. Opa. Diz assim, ó, nenhum amonita, presta atenção nisso, nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Eternamente, era para toda a vida. Porquanto não saíram, vai prestando atenção, irmãos. Portanto, não saíram com pão e água a receber-vos no caminho quando saíram do Egito. Portanto, alugaram contra ti Abraão, filho de Beor, de Petó, de Mesopotâmia, para amaldiçoar os israelitas. O 5. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir. O Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, não quis ouvir Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, quando a pessoa aceita Jesus, irmãos, a maldição, toda que é a maldição, irmão, hereditária, aquela coisa lá, maldita era no passado, ele é apagado, irmão. Ela apagada porque Deus nos ama. Deus transforma toda maldição. A que a pessoa lançou sobre a gente, Deus transforma maldição em bênção. Jabes, irmão, a Bíblia fala que Jabes nasceu com dor. E Jabes, ele foi o mais ilustre da família. Sabe por quê, irmãos? Porque ele buscava a Deus. Ele buscava a Deus, aí o Senhor mudou, trocou a maldição por bênção na vida dele. Assim é nós, irmãos. Quando a pessoa vem para Jesus, irmãos, você que está pelas redes sociais aí, vem correndo. Se você ainda não corre para Jesus. Corre para Jesus, senão você vai continuar carregando um fardo pesado pela vida inteira. Mas vem de coração, vem de alma, vem de espírito, vem sem entrega. Busca de todo o coração o Senhor, que o Senhor vai te ouvir, o Senhor vai mudar o quadro negativo, aquele fardo pesado, vai te trocar com você um fardo leve, um fardo suave, que você vai carregar sem fazer força, porque o fardo do Senhor, ele é leve, e o jugo dele é suave. Ele vai trocar, e troca, irmãos. É isso que Deus faz abundantemente, Efésios 3:20, Deus faz abundantemente mais do que nós pedimos ou que nós pensamos, segundo o poder que habita em nós. Esse poder não é poder do nosso braço, esse poder não é porque eu sou bem sucedido, eu tenho uma casa na praia, eu tenho um avião. Esse poder não é isso não. Talvez a pessoa esteja lá num barraco, talvez a pessoa esteja lá nem pão para comer, mas Deus transforma a maldição em bênção, porque Deus faz mais, igual fez com a Ruth, por causa da decisão da Ruth. A órfã nunca mais apareceu na Bíblia. A órfã, ela foi para a família dela, serviu os deuses dela, mas a Bíblia não fala dela, irmãos. A Bíblia não fala deles, mas fala aqui sim, que a Ruth, ela encontrou um homem que remiu,
que remiu era. O que é remir, irmão? É cuidar. Jesus nos remiu da perdição. Cuidou, passou a cuidar de nós. Quando nós abrimos o coração para ele começou a cuidar de nós. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus fez. Já estamos terminando aqui, quer ver? O 4 aqui, eu vou pegar aqui. Esse Boaz, capítulo 4 de Ruth 1. Esse Boaz não era moabita não, tá, irmãos? Esse Boaz, ele era parente da Noemi. Ele era parente de Noemi. Então, quando Noemi saiu de lá de Belém de Judá, da casa de pão, Noemi deixou terra, o terreno dela lá, não. Aí depois de 10 anos que ela voltou com Ruth, aí o que aconteceu aqui, ó. E esse Boaz é a parente da Noemi. Acho que é a cunhada da Noemi. Fala assim, ó. E Boaz subiu à porta e assentou ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. Então, vou parar aqui, que está passando o nosso horário. Eu já estou em desobediência e a obediência quebra a maldição. Não vou esticar muito. Mas esse Boaz, ele casou com a Ruth. Ele casou com a Ruth, irmão. E esse Boaz era rico. Ruth agora não precisava mais mendigar nada. Que agora esse Boaz casa com Ruth. E Ruth, irmãos, eles têm um filho. Só para resumir aqui, eles têm um filho, e esse filho chama Obed. Vai prestando atenção. Esse filho chama Obed. E esse filho Obed, irmãos, ele veio ser pai de Jessé. Ele veio ser pai de Jessé. Vai prestando atenção, que daqui a pouco nós vamos olhar para Mateus. Ô glória! Quem está entendendo? Quem está entendendo? Aleluia! Jesus é bom! É Jesus, irmão! É Jesus! Ele é pai de Jessé. E Jessé é o quê? Pai de Davi. Jesus Cristo, o que quem cego gritou? Jesus Cristo, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus falou: o que é que eu faça? O que queres que eu faça? Que eu veja, Senhor. Então vê. Jesus Cristo, filho de Davi, não era filho de Davi, mas era da descendência de Davi, era família, uma moabita que não poderia entrar na congregação do Senhor. Hoje ela é escolhida para fazer parte da genealogia de Jesus. Isso é grande demais, irmãos. Isso é grande demais para nós, para o nosso entendimento, que é tão pequeno o nosso entendimento. Vamos ver aqui o nome de Ruth, aonde está a igreja. Vamos ver aqui o nome de Ruth. O nome de Ruth está aqui, Mateus 1. Mas eu tenho que pegar aqui, porque eu não sei direito o versículo que é. Versículo 5. Versículo 5 de São Mateus. A genealogia de Jesus, para nós terminar. Glória a Deus por isso. É 5 mesmo. Diz assim, ó. E Salmão gerou de Raabe. Raabe a Boaz. A Boaz aí. Boaz gerou de Ruth a Obed. Quer dizer, foram os pais dele, de Obed. E o Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, da qual foi mulher de Urias. Aqui está falando da descendência. Olha o nome da Ruth aí, ó. Olha o nome da Ruth aí. Lembra o nome da Ruth. Por quê, irmão? Ficou na Bíblia, na história. Às vezes a gente acha assim, pois nós estamos perdendo o nosso tempo. Não está perdendo não, irmãos.
Tem uma coroa da vida reservada para você. Tem uma coroa reservada, irmão. Tem um galardão para você reservado. Tem um galardão para nós reservado. O apóstolo Paulo, ele disse isso lá em 2 Timóteo 4, 6 em diante, ele falou sobre isso, que ele já estava sendo oferecido em aspersão. Aí ele disse assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, e a coroa da justiça está reservada, não só para mim, mas todos aqueles que amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você ama a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a coroa da justiça está reservada à descendência aí, irmão, a descendência de uma pessoa que não poderia, que era amaldiçoado, que não poderia entrar na congregação do Senhor. Agora é uma pessoa que faz parte, aonde Jesus vinha a esse mundo para salvar o mais vil pecador. Porque nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, mas com preciosíssimo sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus por isso. Deus está nesse lugar, irmãos. Oh, que coisa mais gostosa da nossa vida. Que maná espiritual que desceu do céu. Jesus, ele é o pão da vida. Aquele que beber a água que ele der, nunca mais terá sede e nem terá fome. Glória a Deus por isso.